Boa tarde a todos. Saúdo, antes de mais, a realização deste congresso e a Associação de Municípios da região de Setúbal pelo seu 40º aniversário, agradecendo o convite para aqui estarmos presentes e participarmos neste painel. Em nome da CPPME, portanto, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, manifestamos o nosso agradecimento por todo o excelente trabalho desenvolvido pela Associação de Municípios da região de Setúbal e por todos os que com ela têm colaborado e colaboram ao longo destes anos em prol da região, da sua população, da sua economia e dentro desta salientando a defesa das micro, pequenas e médias empresas. Saúdo também os outros elementos do painel e todos os presentes. Neste Congresso da região, entendemos justo começar esta intervenção por destacar o papel da AMRS e dos seus municípios associados no apoio aos micro, pequenos e médios empresários. A AMRS deu um importante contributo na articulação de políticas municipais dirigidas aos micro, pequenos e médios empresários, recordando-se a experiência do trabalho intermunicipal com os gabinetes de apoio ao empresário e o conjunto diversificado de experiências a partir daí concretizadas, que vão desde o aconselhamento à criação de ninhos de empresas ou à prestação de apoios e incentivos dirigidos aos micro, pequenos e médios empresários. Ao contrário do que acontece com outras esferas de poder, estes municípios e a sua associação sempre serviram a CPPME um parceiro indispensável para o projeto de desenvolvimento representativo de uma parte fundamental da economia regional. E é neste contexto que a CPPME participa na Comissão Executiva do PEDEPS, Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, procurando dar o seu contributo e a visão das micro, pequenas e médias empresas para o progresso desta região. Permitam que faça aqui um pequeno enquadramento relativamente à CPPME. As origens da CPPME encontram-se nos diferentes movimentos de comerciantes e pequenos empresários que surgiram um pouco por todo o país após a conquista da liberdade e da democracia em 25 de abril de 74. A Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas é a legítima herdeira desses primeiros movimentos e associações. No passado dia 16 de junho, completámos 38 anos de existência, que foram comemorados com um jantar próximo da nossa sede, no Seixal, onde estiveram presentes cerca de 300 convidados, entre representantes de associações e empresas nossas associadas e outras entidades. Entre essas entidades contava-se o seu presidente do Conselho Diretivo da AMRS, Dr. André Martins, e, naturalmente, os presidentes das autarquias do Seixal. E encontrava-se também presente Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que nos honrou, e no final da sua intervenção ainda mais nos honrou ao condecorar a CPPME com as insígnias de membro honorário da Ordem de Mérito Empresarial, como reconhecimento da nossa representatividade e da intensa atividade que temos realizado nestas 4 décadas, ou quase 4 décadas, mantendo sempre o foco na defesa dos micro, pequenos e médios empresários. Sendo de âmbito nacional, a CPPME, através dos seus núcleos regionais e das associações e empresas dos vários territórios, não deixa de estar atenta a questões particulares de cada um deles. O caso da região de Setúbal não é exceção, e neste território são significativos os momentos em que a CPPME, em conjunto com muitos outros agentes de desenvolvimento, tem procurado intervir na defesa da região e dos interesses dos seus micro, pequenos e médios empresários. Assim é, quando assinalamos a ausência de concretização do conjunto de investimentos nacionais estruturantes, alguns deles diversas vezes anunciados e outras tantas adiados. Quem não recorda um proto-AML, que aqui já foi referido, consensualizado e depois suspenso, com algum esforço de memória será possível recordar anúncios onde constava a previsão de investimentos que, na ótica dos micro, pequenos e médios empresários desta região, seriam fundamentais para o desenvolvimento económico do país. Falamos do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Alcochete, com o que designaram de cidade aeroportuária e uma rede de acessibilidades, com a terceira travessia Barreiros-Chelas,
com a plataforma logística do Poceirão, com o desenvolvimento da ferrovia e a alta velocidade e as ligações aos portos de Sines e Setúbal, entre outros. E alguém já se esqueceu do projeto Arco Ribeirinho Sul? Deste é mais difícil existirem esquecimentos, pois foi novamente anunciado com direito à resolução do Conselho de Ministros e com a promessa de que agora é que é. Assim é também quando, em conjunto com outros agentes de desenvolvimento, e em particular com a Associação de Municípios de Setúbal e a Comissão Executiva do PEDEPS, alertámos para as assimetrias no seio da área metropolitana de Lisboa e exigimos medidas corretivas e de estímulo ao desenvolvimento da Península de Setúbal, designadamente em matéria de acesso a fundos comunitários e às taxas de comparticipação. Este problema, que não nasceu com a extinção da NUT 3, agravou-se com ela, e a sua resolução permanece adiada à espera da criação da NUT 2, Península de Setúbal, e a possibilidade da região vir a gerir fundos próprios no próximo período de programação financeira. Mas, e até lá? Estando diagnosticado o problema e até apontada uma solução, o Governo não é capaz de encontrar medidas imediatas para, pelo menos, atenuar as suas consequências. Os micro, pequenos e médios empresários, em especial os que atuam nesta região, não podem compreender que não sejam tomadas medidas imediatas, quer pela criação de linhas de financiamento comunitárias ou nacionais dirigidas a apoiar projetos regionais, quer pela concretização de investimentos estruturantes e geradores de dinamismos da economia regional. Mas, apesar destas especificidades, os problemas sentidos pelas micro, pequenas e médias empresas da região de Setúbal não diferem muito daquilo que se passa a nível nacional. Na região de Setúbal, como no resto do país, não compreendemos nem aceitamos que muitos apenas se lembrem de nós, micro, pequenos e médios empresários, em momentos de crise ou em períodos de eleições, e que durante todo o restante tempo nos discriminem ou nos afoguem em burocracias no acesso a apoios e a fundos estruturais, nos penalizem com atrasos nos pagamentos, nos carreguem de impostos e nos sobrecarreguem com enormes aumentos dos custos de algumas matérias-primas e de contexto, como a eletricidade, o gás ou os transportes. Tudo isto acontece no incumprimento da Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 86, número 1, dispõe que o Estado deve incentivar a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas. Nos últimos 3 anos, enfrentámos uma crise pandémica, logo seguida ainda apenas começávamos a respirar, de uma súbita e abrupta alta da inflação, contendo uma brutal subida dos preços da energia e de muitos outros fatores de produção, muitas vezes com situações de escassez. Situação que se afetou globalmente o nosso país, muito prejudicou, em particular, as micro, pequenas e médias empresas e respectivos empresários, sem condições para fazer refletir essa inflação nos seus preços de venda, o que, como sabemos, outros oligopólios fizeram à vista de toda a gente, conforme referiram o próprio BCE e o Banco de Portugal. Conhecedores das enormes dificuldades que todos atravessavam e que muitos continuam a atravessar, a CPPME apresentou propostas reclamando medidas especiais para uma situação extraordinária e anormal, defendendo princípios e exigindo uma política económica e social que contribuísse para a melhoria das condições e sustentabilidade das micro e pequenas empresas e correspondesse aos interesses económicos do país. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não podemos afirmar que nunca fomos ouvidos ou que algumas das nossas exigências não foram atendidas. Mas muitas das vezes ou aconteceu intempestivamente, ou com verbas insuficientes, ou envolto numa teia de burocracia que pela demora, quer pelos custos, criou desânimo em vez de dinamismo e confiança no futuro, como se pretendia. Embora reconheçamos que algumas medidas positivas existiram de apoio às micro, pequenas e médias empresas, em particular o apoio à retoma, às rendas e o programa Apoiar, devemos reafirmar, hoje como o fizemos na altura, que o Governo ficou muito aquém do que foi feito noutros países da União Europeia e do que a situação económica calamitosa exigia. O Governo fez de conta que nada tinha a ver com a situação, limitando-se ao anúncio efusivo de apoios e mais apoios,
que não passaram de mero diferimento de pagamento de impostos e taxas e moratórias de financiamentos contraídos anteriormente. Na altura, reivindicámos inúmeras medidas e apoios reais à tesouraria das empresas que as dotassem de liquidez para fazer face à estagnação económica e aos custos básicos de sobrevivência, não tendo sido atendidos, infelizmente, por ninguém do Governo. E o pior foram os obstáculos burocráticos e de calendarização que, apesar da existência de algumas medidas, o pequeno empresário não lhe conseguia aceder. Foi a abertura de candidaturas tardiamente, para lá tantas vezes do entupimento da rede informática, muitas vezes com prazos curtíssimos, impedindo candidaturas. Foi a definição restritiva do universo de empresas com acesso, deixando de fora de CAI semelhante, de códigos de atividade empresarial semelhante, como sucedeu com postos independentes de combustíveis. Foi o eliminar do direito ao acesso a empresas por causa da data da sua constituição e logo sem histórico para cumprir requisitos exigidos. Ainda recentemente, no programa de ajudas europeias MAR 2030, do Portugal 2030, exige-se que as empresas das pescas e agricultura não tenham resultados negativos no ano anterior à candidatura, isto num período em que sabemos que muitas destas empresas estão a passar por grandes dificuldades, e esta exigência não é idêntica no programa Compete 2030. E podemos continuar por aí. No entanto, nestes anos de pandemia, as nossas empresas, destas micro, pequenas e médias empresas, continuaram a pagar praticamente todas as taxas e impostos previstos por lei, assim como todos os gastos e compromissos inerentes à sua atividade regular. Mas podemos passar a falar do futuro. O futuro próximo não nos apresenta nada de risonho. Tem ficado claro que as crises não são para todos. A proteção dos grandes grupos económicos e financeiros tem vindo a ser, por demais, evidente. As citações do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos de que o foco deste banco de capitais públicos não são as micro, pequenas e médias empresas, mas sim as grandes empresas. E também a citação do Sr. Ministro da Economia de que a grande aposta tem de ser nas empresas de grande dimensão e que as outras, se quiserem subsistir, o que devem fazer é ganhar dimensão, especialmente através de fusões, não nos deixam dúvidas. Assim como sabemos muito bem que o que querem dizer quando utilizam a palavra fusões, o que pretendem, no fundo, é que os micro, pequenos e médios empresários vendam os seus negócios aos grandes operadores para que estes, assim, eliminem concorrência e possam impor à vontade as suas regras no mercado. No fundo, continuarem a fazer e, se possível, escalar o processo de domínio do comércio retalhista, onde meia dúzia de grandes grupos de grande distribuição controlam completamente o mercado, abusam da posição económica dominante para arrasar a concorrência, abusam da dependência económica dos seus fornecedores, explorando-os até ao tutano. Isto nunca poderá ser bom para as micro, pequenas e médias empresas, não poderá ser bom para a economia da região e do país, e muito menos será bom para a generalidade dos portugueses. Continuamos a reivindicar uma boa aplicação dos fundos comunitários, garantindo o acesso das micro, pequenas e médias empresas sem obstáculos artificiais, como acontece em alguns programas em que as candidaturas estão sujeitas à apresentação de resultados líquidos positivos em anos anteriores às mesmas, precisamente estes anos de inflação galopante e do aumento exponencial de custos financeiros. No que toca ao PRR, era dever do Governo ter prestado atenção a este setor das micro, pequenas e médias empresas. Porém, não o fez e esta dita bazuca para as micro, pequenas empresas não passa sequer de uma fisga. Meus senhores e meus senhores, sendo o tema deste painel emprego com direitos e capacidade empresarial produtiva, não podemos deixar de abordar aqui a questão do trabalho com direitos, até porque é uma questão que está diretamente ligada a esta capacidade empresarial e produtiva. Tendo em conta a tipologia de empresas e empresários que representamos, sempre temos defendido o trabalho com direitos, em especial com remunerações dignas e com condições que permitam desfrutar de uma vida familiar saudável. Quando se fala em aumentos de remuneração mínima e outros aumentos salariais, vêm sempre da parte das grandes empresas e dos seus representantes as vozes contra e a exigência
de contrapartidas. Estranhamente, não se ouvem de forma tão veemente as mesmas vozes quando se trata dos aumentos de eletricidade, dos combustíveis e outros. Nunca alinhámos neste discurso. Temos consciência de que numa primeira fase traz transtornos a muitos dos micro, pequenos empresários, mas trata-se de um custo com retorno, porque o que se ganha em aumento do consumo interno compensa rapidamente aquele custo. Os aumentos salariais são dinheiro que circulam no país e que contribuem para um maior dinamismo da economia nacional. Não são dinheiros que saem do país sob a forma de dividendos ou que se destinam a ser colocados num qualquer paraíso fiscal. E é sabido que nenhum país se desenvolveu na base de baixos salários e o nosso país está condenado se não alterar este modelo económico baseado precisamente nos baixos salários. Caro Afonso, só dar nota, já está no crédito. Vou já terminar. A CPPME estará sempre pronta a contribuir para as alterações necessárias para que se encontre este modelo económico diferente do atual. Portanto, mais uma vez, saúdo a realização deste Congresso da Região de Setúbal, os nossos parabéns à MRS e votos de que continue o seu papel fundamental para o desenvolvimento da região de Setúbal. Muito obrigado.